Bem, novamente, bom dia a todos. Hoje nós vamos com filosofia grega, aula 3. Filosofia grega, aula 3, parte 2, que é a parte que fala sobre o Sócrates, no caso, tá bom? Sócrates e o nascimento da filosofia. Vocês vão encontrar a base teórica lá na página 11 do livro de filosofia, do livro texto de filosofia. Vamos lembrar primeiro o papel de Sócrates de Atenas, né? Um homem muito importante, tá? Sócrates passou uma vida toda dedicada aí a esclarecer as pessoas. Sócrates era filho de um construtor de estátuas, de um escultor, construtor de estátuas, de um escultor e de uma parteira, né? Uma pessoa que ajudava o parto, fazia o parto das mulheres lá atenienses. Lutou na Guerra do Peloponeso, inclusive com grande denodo, né? Com grande coragem. Levava uma vida absolutamente simples, né? Sócrates. E Sócrates teve um casamento muito infeliz, muito infeliz, o que fazia com que ele fosse para a rua para filosofar. E na Ágora, então, ele filosofava, e quem ouvia os ensinamentos de Sócrates eram principalmente os jovens, né? E nesse processo, um dos discípulos dele, chamado Alcebiades, durante a Guerra do Peloponeso, passou para o lado dos espartanos, traiu a cidade de Atenas, e aí aproveitaram para pôr a culpa em Sócrates, né? Acusando ele de corromper a juventude, de não acreditar nos deuses da cidade, e o condenaram a cometer suicídio, né? O julgamento de Sócrates. E ele poderia ter trocado a pena de morte por uma multa, ou ter fugido da cidade, ter saído da cidade, preferiu aceitar o destino dele e cometeu o suicídio bebendo cicuta, né? Uma coisa interessante é que Sócrates não deixou nada escrito para a gente, nada, nenhuma palavra, tá? O que nós temos de Sócrates é basicamente o que Platão passou para a gente. Tem uma linha muito minoritária na filosofia, inclusive, que acredita que Sócrates foi um personagem inventado por Platão, para poder dizer algumas coisas ali que, de outra forma, ele não poderia. O contexto em que Sócrates vive é o contexto de crise da cidade. A cidade-estado grega, Atenas, né, democrática, ela já teve o seu apogeu, já foi democrática, e agora ela está caindo, decaindo, está em decadência e caindo na mão dos, digamos assim, dos demagogos, né? Daquelas pessoas que estão mais pelos seus interesses próprios do que pela própria cidade. É nesse contexto que vai viver Sócrates, já na crise da cidade-estado, tá? Então está aqui, ó, século V e Atenas. Tá? Como eu falei, não tem escritos, mas Platão nos deixou muita coisa a respeito do seu mestre, né? Descrições de diálogos com Sócrates, apologia de Sócrates, julgamento de Sócrates, enfim. Tá? Uma vida extremamente humilde, né? Sempre querendo dialogar, diálogo, quer dizer, conhecimento feito a partir de duas pessoas, né? Dialogicamente, uma postura de diálogo, ao contrário do monólogo, né? Que é um cara só falando. Ao contrário dos sofistas, ele não cobrava pelos seus impostos, né? Pelos seus ensinamentos, então ele fazia tudo de graça. Uma coisa interessante. Os filósofos anteriores a ele, os pré-socráticos, eram chamados, lembra, filósofos da natureza, filósofos da physis.
Então, ao contrário dos pré-socráticos, ele desloca a preocupação da filosofia para o homem, não mais para o universo. O homem entendido como um cosmos em si mesmo, extremamente complexo, né? Então, Sócrates pede que cada um de nós conheça a si próprio. Nosce ipsum. Conheça a si mesmo, tá? E ao contrário também dos sofistas, ele não ensinava filosofia, ele dialogava para que a verdade surgisse de dentro da própria pessoa. Tá? E falava sobre temas que tinham a ver diretamente com o ser humano. Né? Então, o que é amizade? Será que existe uma amizade sincera? Ou você tem amigos enquanto você é útil a esses amigos? Né? Enquanto você serve a esses amigos, você tem a amizade deles. Existe uma amizade completamente desinteressada de um rapaz heterossexual por uma moça heterossexual? Da moça pelo rapaz, eu acredito que exista, né? A mulher é um ser mais honesto que o homem. A mulher mente menos, eu acho a mulher com caráter muito melhor do que o homem. Né? Então, ele fica, essas preocupações, essas deliberações, e não tinha resposta pronta. Vocês aí podem estar me respondendo, não, professor, tem sim, que minha filha diz que tem. Né? Um rapaz heterossexual pode ser amigo de uma moça heterossexual sem nenhum segundo interesse. Né? Aí ele discutia também o que era beleza, sabendo que a beleza, o padrão de beleza muda de lugar para lugar, né? O que é o belo? Né? Aquele rapaz que foi preso lá, não, né? Namorado da Graciane. O que é a virtude? O que é virtude? O que é o agir corretamente? Né? Nunca recuar diante do inimigo ou recuar para voltar mais tarde e lutar de novo. Tá? Então, ele não estava preocupado com a natureza, com os pré-socráticos, e nem com a retórica, com o bem-falar, como os sofistas. Tá? O que ele queria era, como era a mãe dele, parteira, lembra? Dar à luz para as ideias, né? Olha aí que interessante. É um método que ele chamava de maiêutica, em que ele ia, aos poucos, fazendo com que a verdade surgisse por meio do próprio interlocutor, né? O interlocutor chegando à constatação dele. Então, está aí o método. Maiêutica. A verdade está dentro de você. Basta trazê-la à luz. Como? Através de um processo de desestabilização, que ele chamava de ironia, né? Em que você vai quebrando, vai desconstruindo as certezas do seu interlocutor, tá? E com as respostas que ele vai dando, você vai construindo um novo conhecimento. Por quê? A verdade está dentro da cabeça do próprio interlocutor. Ninguém vai meter nada na sua cabeça. Ao contrário, você vai tirar da sua cabeça a verdade. Tá? Então, um jogo de perguntas e respostas, para que o interlocutor revelasse a resposta da verdade daquilo que estava sendo dito. Tá? Então, estava ali o método da ironia. Desestabilizar o interlocutor, tá? Obrigando o cara a pensar naquilo que ele achava que era absolutamente correto, né? Apenas era uma égua preguiçosa que precisava ser, está lá na página 12 isso aí, tá? Que precisava ser cutucada para poder andar, né? Chegou o momento dos nossos diálogos. Estão preparados? Sim, Sócrates. Ótimo. Aí os caras falando, né, os cidadãos ali falando.
Ótimo. Agora é quando ele nos faz perguntas que mostram como somos imbecis. É a parte que eu mais gosto, é a parte da ironia, né? Sócrates, então, convencendo aí as pessoas, tá? Bem. E aí, então, falando sobre a maiêutica, né? O princípio ético, né? A ética socrática, né? O Sócrates dizia que o que nos diferencia dos outros animais é a racionalidade, tá? Portanto, é possível ao homem saber o que é bom e o que é ruim. Esse é o princípio ético. Você, em cada momento da sua vida, sabe aquilo que é bom e sabe aquilo que é bom e sabe aquilo que é ruim. Por isso você é capaz de conhecer a verdade, a natureza, o que é certo e o que é certo. Viver em verdade, para Sócrates, é agir eticamente. No sentido do comportamento, né? Ethos, né? Que é a palavra grega para comportamento. Ethos. Então, viver eticamente é viver em verdade, é se conhecer, é saber exatamente como você é, assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e viver, tá? Essa é a consciência ética socrática, fazendo com que o homem, no final das contas, sendo um conhecedor, viva de forma autônoma, determinando o seu próprio destino, fazendo as suas próprias escolhas. Quanto mais conhecimento, mais autonomia, portanto, maior a liberdade, tá? Não apoiado no que os outros pensavam, né? Mas sim naquilo que você pensa sozinho, tá? Criando assim suas próprias regras, né? Então esse é o princípio básico, né, daquilo que a apostila nos traz aí sobre Sócrates. Se vocês quiserem saber mais sobre Sócrates, é só ler Platão. Do mesmo jeito que se você quiser saber sobre Jesus, é só ler Mateus, Marcos. Bem, daqui a pouquinho, às 10h40, nós vamos ter o nosso terceiro encontro do dia, que é um encontro de sociologia, em que eu vou falar sobre castas, estamentos e classes sociais. Até lá, daqui a pouquinho a gente se vê de novo. 10h40.